tiver alguém aí já preparado, é essa semana. Não é semana que vem, não. Amém, Jesus. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Que ambiente maravilhoso. Já quero pedir para vocês abrirem comigo. Nós vamos ler aqui o livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vocês provavelmente já conhecem essa passagem, mas só para a gente acompanhar juntos. Lucas 15, nós vamos ler do verso 11 até o verso 32. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Aqui na minha versão é uma e vai aparecer no telão para vocês ali outra, tá? Depois eu vou pegar algumas palavras de lá. E diz assim, verso 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Naquela versão ele fala, quantos trabalhadores do meu pai têm em abundância pão? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para sua casa. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do seu filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado mais de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vista nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias em seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu uma música e um barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu para que ele entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa aos meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. Agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Eles tinham alguma coisa com bezerro gordo aqui. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Não precisa fechar, hoje nós vamos nos apegar somente a esse texto. Então, se você está com a sua Bíblia aberta em papel ou no celular, deixa ela aberta aí, a gente vai usar bastante essa passagem aqui hoje. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar entregando esse momento aqui a Deus, pedindo direcionamento a Ele. Aleluia, Jesus. Pai, nós te damos honra, Senhor, nós te damos graça, nós te damos glória, Senhor. Nós pedimos que a presença do Senhor aqui nesta manhã, Senhor, seja uma presença de uma forma palpável. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa saúde.
Senhor, é um momento importante no dia de hoje, não porque nós estamos em um período de eleição, Senhor, mas é importante porque nós temos a oportunidade de Te adorar, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor guie essa palavra no dia de hoje, que o Senhor possa enviar os Seus anjos, Senhor, guerreando ao nosso favor, impedindo qualquer investida de Satanás, Pai. Que o Senhor possa guiar as nossas vidas para que nós sejamos sensíveis à Sua voz, à Sua palavra e à Sua presença. Que no dia de hoje, Senhor, nós venhamos ser transformados. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos compreender aquela que é a Sua vontade para a nossa vida. Aquela Sua vontade que ela é boa, perfeita e agradável. Nós Te damos glória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem que vocês já conhecem. Jesus estava falando ali sobre o filho pródigo. Ele estava falando sobre uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história que é feita para exemplificar algumas coisas. Adiel, eu não consigo ficar parado. E Jesus estava contando uma parábola. E ali ele estava falando, na verdade, para dois tipos de público. Ele queria exemplificar duas coisas ali. E essas duas coisas, na verdade, pode ser até algumas mentiras que nós criamos na nossa mente, talvez até por algum tipo de pregação que nós ouvimos, ou por alguma palavra errada que nós lemos e não conseguimos compreender de fato o que é. Tá? E a primeira das coisas, e isso que eu vou falar, meus irmãos, não são para as pessoas que estão lá fora, são para as pessoas que estão dentro das igrejas. Aqui nós não falamos para pessoas que não conhecem a Jesus, para pessoas que não caminham com Deus, mas para as pessoas que já têm uma certa intimidade, conhecem da palavra de Deus. Então Jesus estava falando ali sobre dois tipos de pessoas. A primeira das pessoas estava falando sobre libertinagem. E a palavra de hoje vai ser sobre santidade, vivendo em santidade. E quando Jesus fala para o primeiro público, que é sobre libertinagem, nós cantamos aqui hoje, a primeira música que nós cantamos, era graça maravilhosa, graça. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos salvos pela graça, é ou não é? Nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que não há nada que nós possamos fazer, não há nada que a gente faça para que a gente consiga comprar a nossa salvação. A nossa salvação ela é dada por Deus mediante a graça dele através da nossa fé. Então, nós não conseguimos fazer absolutamente nada para que a gente seja merecedor dessa salvação, amém? E a primeira coisa com relação à libertinagem que eu queria falar é que tem pessoas hoje vivendo dentro da igreja que entendem que se não há nada que eu possa fazer para a minha salvação, então eu não preciso fazer nada. Eu vivo de uma forma liberal. Eu faço o que eu quero. Por quê? Mesmo que eu não faça nada, se a minha salvação é dada pela graça e pela fé, eu tenho fé que eu vou ser salvo, então eu vou ser salvo. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso cumprir os princípios que está escrito na Bíblia. Eu não preciso fazer aquilo que Deus me pede, eu não preciso fazer aquilo que Deus me manda. Por quê? A minha salvação ela é dada pela graça, ela é de graça. Ela veio para mim de graça. Então as pessoas vivem deliberadamente a vida como se não tivesse regras, como se não precisasse fazer alguma coisa, como se não precisasse ser uma boa pessoa. Esse era o primeiro tipo de público que Jesus estava falando ali naquela parábola. Ele estava sentado explicando sobre alguma coisa para algumas pessoas, que nós vamos ver lá na frente. Então ele identificou isso daí, ele falou, aqui sentado no meio dessas pessoas, existem pessoas vivendo com libertinagem. Pessoas que não acreditam na minha palavra, pessoas que não acreditam na palavra de Deus e acham que elas serão salvas mediante a graça de Deus, somente por isso. E Jesus também identificou que tinha um segundo tipo de pessoas ali, que são pessoas que também vivem dentro das igrejas hoje, não estão lá fora, estão lá dentro, estão aqui dentro, que são pessoas que vivem à base do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo ele é ao contrário da libertinagem. Se na libertinagem as pessoas elas vivem uma vida como se a graça bastasse, eu não preciso cumprir os princípios, eu não preciso fazer nada para ser salvo, o legalismo ele é ao contrário disso. E ele fala o quê? Eu cumpro tudo o que Deus me manda e por isso eu sou merecedor da minha salvação.
Eu estou dentro da igreja e eu faço tudo aquilo que Deus me pede. Eu cumpro os princípios dele. Eu dizimo, eu oferto, eu sirvo, eu oro, eu jejuo, eu frequento os cultos, eu frequento as células, eu cumprimento o meu irmão, eu dou um abraço no necessitado. Às vezes eu até dou uma cesta básica para quem tem necessidade. E essa pessoa, ela se acha digna de receber a salvação. E ela acha que por conta disso, ela tem dentro de si a santidade, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. Então, nesses dois tipos de públicos, é o inverso de um para o outro. Um vive como se não tivesse regras e o outro vive a regra em si, achando que é merecedor de alguma coisa. Então, nesse mesmo texto onde nós lemos, em Lucas 15, se vocês quiserem voltar um pouco mais, a gente pega o versículo 1 de Lucas 15. Que ele diz assim, ó, capítulo 15, verso 1 mesmo. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. E nessa versão aqui falava assim, ó, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Essas pessoas de má fama, na verdade, eram pecadores. Publicanos eram pessoas que declaravam em público que não seguiam a lei de Deus. São pessoas que eram contra a lei de Deus, eram contra Deus. Agora vocês imaginam, tinha pessoas ali que eram totalmente contra a lei de Deus, sentadas ouvindo Jesus. As pessoas estavam prestando atenção em Jesus. Então Jesus identificou isso e falou assim, ó, aqui no meio de nós tem publicanos e pecadores. Essas pessoas vivem na libertinagem. Então a primeira coisa que Jesus começou a falar foi com essas pessoas. E depois, ele identificou, no verso 2 que está escrito aqui em Lucas, ele fala assim, ó, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então, no cantinho, ali no cantinho, estava lá, os fariseus e os mestres da lei. Quem eram os fariseus e os mestres da lei? Eram pessoas estudiosas, eram pessoas que conheciam da palavra de Deus profundamente. Eles estudavam a lei de Deus. Eles sabiam tudo o que estava escrito ali. Tanto que a Bíblia tem o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E dentro desses 5 primeiros livros da Bíblia, existem 613 mandamentos. 613 mandamentos. E os fariseus e os mestres da lei conheciam todos esses 613 mandamentos. Ainda hoje, se você pegar os judeus, que são judeus mesmos, aqueles judeus ortodoxos, eles conhecem todos os mandamentos, todos os princípios da lei. Vocês querem anotar quais são os 613? Quer que eu falo? Não precisa, né? Tá bom. E aí Jesus viu que lá no canto estavam os fariseus. Vocês perceberam que houve uma inversão? Quem não acreditava na palavra de Deus estava sentado perto de Jesus. Quem acreditava na palavra de Deus estava afastado lá no canto. E Jesus identificou esses dois tipos de públicos e falou assim, ó, os fariseus, eles vivem como pessoas legalistas. Por quê? Eles se gabam de falar assim, eles batem no peito e falam assim, ó, eu faço tudo o que a palavra de Deus diz para fazer. Eu cumpro os 613 mandamentos. Eu sei tudo o que está escrito aí, ó, e eu faço de tudo. Qualquer coisa dessa lei aí eu faço. Conheço tudo. São os legalistas. Por quê? Eles acreditavam que eles eram merecedores da salvação deles. Então Jesus, a princípio, começou a pregar para esses dois tipos de público. E aí a gente vai entender o que é, de fato, a santidade. Como nós podemos viver em santidade? Vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor? Alguém já leu esse livro aqui? Bastante gente já leu. 5 linguagens do amor. Se você ainda não conhece, dá uma pesquisada. São 5 linguagens de amor que todos nós temos dentro de nós. Então, por exemplo, uma das linguagens do amor é palavra de afirmação. Então, vamos supor, eu tenho essa linguagem de amor. Então, para que as pessoas me agradem, elas precisam falar assim, você é muito bom no que você faz, parabéns, nossa, você é ótimo, palavras de afirmação. Muito, nossa, essa sua comida tá uma delícia, muito bom, palavra de afirmação. Tem outra que pode ser presente, tem pessoas que se agradam com presente, né? Então a linguagem de amor daquela pessoa é receber presente. Então jovens, se vocês estiverem orando com uma pessoa que a palavra de afirmação, a linguagem do amor é presente, toma cuidado, é a linguagem mais cara que tem.
Tem outras pessoas que é serviço, gosta de ser servida, né? Então são 5 tipos de linguagens de amor diferentes, né? E qual que é a linguagem de amor de Deus? Será que a linguagem de amor de Deus é palavra de afirmação? Será que Deus precisa que a gente fale assim: Deus, o Senhor é o cara, o Senhor é muito bom? Será que Ele vai ficar, nossa, ainda bem que essa pessoa me falou? Nossa, a palavra de Deus diz assim: tu me honras com seus lábios, mas não cumpre aquilo que eu falo, não me ama verdadeiramente com seu coração. Então, para Deus, Ele não está nem aí com a palavra de afirmação. A linguagem de amor de Deus não é palavra de afirmação. Será que é presente? Será que a gente pode dar algum presente para Deus? Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata, tudo que tem é dele. Então, a linguagem de amor de Deus é, na verdade, a santidade. A santidade é a linguagem de amor de Deus. Só que como que a gente sabe qual é a linguagem de amor de Deus? Como que a gente sabe qual é a linguagem de amor da nossa esposa, do nosso marido, do nosso amigo, convivendo com ele? A gente só consegue conhecer uma pessoa se a gente tiver proximidade com essa pessoa. É por isso que muitas vezes, no final de ano, o pessoal tem costume de fazer amigo secreto. Não é difícil dar um presente para um amigo secreto? Você não conhece aquela pessoa, você não sabe o que ela gosta. Aí você vai lá e dá um sapato para ela não gosta, ela só anda de chinelo. Você dá um perfume, ela não usa perfume. Então é muito difícil, você só consegue se aproximar de uma pessoa, você só consegue saber o que essa pessoa gosta, qual é a linguagem de amor dela, convivendo com ela. Se você não convive com ela, você não consegue saber o que ela gosta, o que ela quer. E a linguagem de amor de Deus é exatamente essa, a santidade. E aí Jesus, ele estava pregando para aquelas pessoas e ele usou uma parábola como exemplo. Não sei se vocês já identificaram esse tipo de parábola, que ele estava falando sobre uma pessoa que se afastou da casa de Deus e uma pessoa que ficou dentro da casa de Deus. Jesus, ele estava falando ali, ele deu um exemplo para aquelas pessoas, falando o seguinte, ele começa lá em Lucas 15:11, falando assim: um homem tinha dois empregados que ele falou? Porque se ele tivesse falado assim, um homem tinha 2 empregados, ele estaria colocando Deus em um local de patrão. Ele estaria colocando Deus como chefe. E qual que é a vontade de um chefe? Qual que é a vontade de um patrão? É que seus funcionários batam meta. É que eles alcancem algum objetivo. Se Jesus tivesse contado essa parábola, colocado como Deus tem 2 empregados, ele estaria colocando Deus como um chefe. Simplesmente isso, que quero que bata a meta. Ele poderia ter colocado assim: havia um homem com 2 servos. Ele estaria colocando Jesus como na condição de um senhor que tem 2 escravos. E um senhor que tem 2 escravos, ele quer o quê? Simplesmente que os escravos obedeçam. Ele não quer saber se o escravo está feliz, se ele vai querer fazer aquilo, se ele não vai querer fazer aquilo, se ele não está com vontade de fazer aquilo. Ele simplesmente quer uma obediência externa. Ele quer que o funcionário obedeça. Ou ele poderia colocar até como 2 criaturas. Um homem tinha 2 criaturas, colocando Deus na condição só de criador das coisas. Se nós pegarmos, Deus é realmente tudo isso. Deus é nosso chefe, Deus é nosso patrão, Deus é nosso Senhor, Deus é tudo. Só que ali Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas o principal, que aquelas pessoas ainda não sabiam, que Deus era Pai. É por isso que ele pegou e deu o exemplo de que um homem tinha 2 filhos. Ele queria mostrar para aquelas pessoas de que Deus, ele era um pai. E um pai, ele não quer simplesmente que o filho obedeça a ele, sei lá, por obediência, não quer que o filho obedeça tudo que ele manda fazer só porque ele mandou fazer. Um pai, ele não fica feliz só com essas coisas. A santidade, a gente precisa viver como um filho. Jesus estava ali para mostrar para aquelas pessoas que Deus era Pai, porque até então eles não sabiam que Deus era Pai, eles sabiam que Deus era Criador, eles sabiam que Deus era Criador de todas as coisas. Os fariseus tinham estudado lá, no princípio era a terra vazia e se formou, e Deus deu a palavra e se fez luz. Eles sabiam que Deus criou, eles sabiam que Deus era Criador, só que eles não sabiam ainda que Deus era Pai. E Jesus chegou ali para mostrar para eles exatamente isso. Jesus veio para a terra, não foi para mostrar milagres, não foi para fazer milagres. O principal intuito de Jesus não foi para mostrar para as pessoas que ele era o fazedor de milagres, que existia milagres, até porque na terra já existia milagres.
A gente pega no Antigo Testamento, antes de Jesus, Eliseu já fez milagres, Elias já tinha feito milagres, eles sabiam que existia milagres. Eles sabiam que existia a intervenção de um Deus divino na terra com poderes para fazer aquele tipo de milagre. Só que eles não sabiam que esse mesmo Deus era o Pai das pessoas que estavam aqui. Então Jesus veio para mostrar para aquelas pessoas que Deus era Pai e não um Criador, como eles acreditavam. Porque o que eles acreditavam? Que nós temos muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas, Deus criou essas pessoas como se fosse, por exemplo, temos um fazendeiro que tem muitos bois, muitos gados. Então você vê aquele rebanho de boi enorme que você perde de vista. E lá no meio tem um boi maior, tem aquele boi que é forte. E o fazendeiro fala assim, está vendo aquele boi ali? Aquele boi é o genitor de todos esses daqui, ó. Nós pegamos o gene daquele boi e com isso nós fomos criando outros bois. Era dessa forma que eles viam a Deus. Só que Deus não é um Deus de criatura. Deus não é um Deus que só fez as pessoas. Deus é um Deus pessoal. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Na minha não precisa de muito para Ele contar, mas na sua... Deus conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Então Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus simplesmente que criou as pessoas. Ele é um Deus que te conhece, completamente diferente de um Deus carnal, de um pai carnal, do meu pai, do seu pai. Porque quando a gente pega essa passagem que a gente leu em Lucas 15, o filho ele chega para o pai e ele fala assim, eu quero a minha parte da herança. O que ele estava falando naquele momento? Pai, eu queria que você tivesse morto. Eu queria que você já tivesse morrido. Mas como você ainda não morreu, dá aqui a minha parte da herança que eu vou viver minha vida. Eu vou tocar a minha vida. Eu não preciso de você, eu preciso do seu dinheiro. Eu queria que você já tivesse morrido. Irmãos, naquela época existiam duas leis. Hoje não existe mais, há muito tempo elas foram extintas. Mas uma das leis era o seguinte: uma pessoa, ela engravidava e o filho nascia. Até o 5º dia de vida desse filho, pela lei, o pai poderia pegar essa criança e falar assim, ó, não quero essa criança. E ele colocava em praça pública e deixava que outras pessoas que estavam ali pudessem adotar aquela criança. Pela lei, um pai biológico poderia fazer isso. E também, pela lei, a pessoa que adotasse essa criança não poderia nunca mais abandonar ela. Seria responsável até os últimos dias por criar, educar e sustentar essa criança. Isso era uma lei daquela época. Aos nossos olhos hoje é algo absurdo. Absurdo, mas naquela época existia. Assim como existia também uma outra lei, de que depois que o filho fosse criado, já tivesse consciência das coisas que eles faziam, se o filho desonrasse um pai, o pai poderia levar ele também em praça pública e apedrejar esse filho até a morte. Você quer honra, desonra, pior do que um filho falar assim, pai, eu queria que você tivesse morto, mas você não está. O pai poderia muito bem pegar aquele filho, pela desonra dele, levar até a praça pública e mandar que eles apedrejassem aquele filho. Isso daí era passível de morte. Ele poderia muito bem acabar com a vida do filho dele, mas não. Ele foi lá e fez o quê? Dividiu a herança. É isso que você quer, meu filho? Pega a parte da sua herança, toma aqui. Se é só o dinheiro que você quer, pode ir embora. E aí Jesus, ele continua explicando para aquelas pessoas essa parábola. E Jesus não só fez ele como um filho totalmente desonroso, como Jesus foi cavando cada vez mais e fazendo esse filho cada vez pior. A palavra de Deus falou, nós lemos, que o irmão mais velho dele disse o quê? Que ele pegou todo o dinheiro e gastou com prostitutas. Se ainda hoje, se eu falo assim, ó, sabe fulano, pegou todo o salário que ele ganhou, ou pegou toda a rescisão da empresa que ele foi mandado embora e gastou tudo num prostíbulo. Gastou tudo com prostituta. Ainda hoje isso daqui é escandaloso. Agora você imagina 2000 anos atrás, aonde a prostituta era vista como a pior pessoa da face da terra. Gastar toda a herança do pai com prostitutas. E se não bastasse, Jesus ainda pensou, falou, não é o suficiente. Eu vou fazer esse cara ainda pior. Falou que ele passou fome
e foi comer com porcos. Aquelas pessoas que estavam sentadas ali, meus irmãos, eram judias. Eles eram judeus. Para o judeu, até hoje, o porco é asqueroso, é sujo, é um animal imundo. Eles não comem porco de jeito nenhum. Eles não se misturam, eles não tocam em porcos. Jesus poderia muito bem falar que ele foi criar galinha, que ele foi criar cavalo, que ele foi criar qualquer outra coisa. Mas Jesus queria que aquele filho tivesse no fundo do poço para aquelas pessoas. Queria mostrar que ele era o pior filho do mundo. E aí ele falou, não é que o filho sentiu vontade de comer o porco. Ah, vou fazer um bacon, fazer uma pururuca, vou assar. Não, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Ou seja, Jesus falou que aquele filho se sentiu como se fosse um porco. Ele é como se fosse o próprio porco. Só que daí chegou essa grande fome e ele decidiu voltar para a casa do pai dele. Ele já tinha gasto tudo que ele tinha, ele estava comendo comida dos porcos, estava passando necessidade, e ele falou assim, criou uma frase na cabeça dele e falou, vou voltar para minha casa. Vou falar com meu pai assim, falar, pai, pequei contra o Senhor e contra Deus, não sou mais merecedor de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. Ele criou isso daí na mente dele e ele voltou. Colocou isso na cabeça e falou, vou voltar para casa. Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou morrer de fome. E ele voltou para casa. E a Bíblia fala que o pai dele estava olhando pela janela. E veja só, meus irmãos. Esse homem, ele não estava voltando como se fosse, sei lá, nós temos um filho que foi para a faculdade fora, ficou 4 anos fora. Ah, está voltando, estou morrendo de saudade. Ah, esse filho foi viver uma vida fora, fez uma família, trabalhou, está voltando. Não, meus irmãos. Ele estava voltando com a mão na frente e outra atrás, sem dinheiro nenhum. Ele estava todo sujo, ele estava fedendo a porcos, porque ele estava cuidando de porcos. Ele estava enlamaçado no pecado, porque ele gastou tudo com prostitutas, provavelmente com drogas daquela época, com bebedices, com farras. E a palavra de Deus diz que o pai dele foi correndo ao encontro dele. E eu acho que quando Jesus estava falando isso para aquelas pessoas, Jesus falou assim, ó, e o pai foi correndo. As pessoas devem ter pensado, ele foi correndo e deu uma voadora no filho, porque é isso que ele merecia. E Jesus falou, ele foi correndo e fez o quê? Abraçou e beijou aquele filho todo sujo. Esse filho que estava voltando para casa, meus irmãos, sou eu, é você. Somos nós essa pessoa que não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós estávamos lá fora, todo sujo no pecado. Nós estávamos lá comendo com porcos. Quando Jesus quis colocar esse filho como o pior filho, ele estava falando de nós. Ele não estava falando só dos publicanos e dos pecadores. Ele estava falando de mim. Ele estava falando de vocês. Que nós voltamos para a casa do Pai e mesmo assim, sujos, imundos, cheios de pecado, Deus decidiu correr na nossa direção e nos abraçar e nos beijar. E colocou um anel em nosso dedo e nos vestiu com roupas novas. Esse homem somos nós. E é por isso que Deus, Ele é completamente diferente do nosso pai carnal. Ele não é como eu trato a minha filha. Ele não é como seu pai te tratava. Se você é pai, não é como você trata o seu filho. Ele é completamente diferente. Se chega, vou pegar o Alex de exemplo aqui. Se chega seu filho, Alex, riscou seu carro, quebrou sua TV, quebrou seus equipamentos de trabalho. Aí ele chega para você e fala assim, pai, fiz isso, isso e isso. No mínimo você ia ficar muito bravo. No mínimo, para não falar outra coisa. Se Deus fosse como o nosso pai terreno, ele não teria feito nada disso. Se nós fôssemos como Deus, se o Alex fosse como Deus, o Alex ia falar assim, não tem problema, meu filho, vamos fazer uma festa. Vamos chamar um DJ, vamos colocar a música, vamos trazer todos os seus amigos, vamos fazer um churrasco, vamos comprar uma picanha. Picanha não, picanha é um assunto muito delicado hoje. Vamos fazer um churrasco com outras carnes. Só que ele não é assim, e nós não somos como Deus. Porque se Deus fosse como nós já estaríamos no inferno, ó, há muito tempo, meus irmãos. Só que Deus, Ele é diferente, Ele foi lá e fez uma festa. Ele foi lá e fez uma festa para o filho dele que voltou.
E aí Jesus entra numa segunda parte. Então Jesus já tinha explicado para eles que Deus era Pai. Eles já estavam compreendendo que Deus era Pai. Eles já tinham essa consciência. Opa, então Deus não é só o Criador. Deus ele também é Pai. Então, Jesus falou assim, agora eu vou explicar para essas pessoas o que é pecado. Porque se nós precisamos andar em santidade é não pecar, eu preciso explicar para eles também o que é pecado. Porque aqueles fariseus e mestres da lei acham que eles não estão em pecados porque eles obedecem os 613 mandamentos que tem nos primeiros livros da Bíblia. E aí se você pega lá em Mateus 22, 36, não precisa abrir. Os discípulos perguntam para Jesus assim, mestre, de todas as leis, faz um resumo para a gente. O que se resume todas aquelas leis? Meus irmãos, mesmo nós obedecendo 613 mandamentos, nós podemos estar em pecado. Mesmo assim nós podemos estar em pecado. Porque quando Jesus vai lá e resume todas as 613 leis, ele fala assim, a lei principal é, amai a Deus sobre todas as coisas. Então eu posso obedecer todos os mandamentos, eu posso estar aqui todos os domingos, eu posso não faltar em uma célula, eu posso ser batizado lá no dia 4, eu posso dizimar, eu posso ofertar, posso dar minhas primícias, posso servir em todos os ministérios que está aqui, eu posso estar aqui em cima pregando, levando a palavra, mas se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, e quando eu digo todas, é todas, não é sobre algumas coisas, é sobre todas. Deus ele tem que estar acima da minha mãe, acima da minha esposa, do esposo, da filha, do filho, dos bens, do emprego, de tudo, meus irmãos. Se há algo na nossa vida que as pessoas falam assim, você prefere isso ou você prefere a Deus? Se você falar assim, não vivo sem isso, estamos em pecados, meus irmãos. Estamos em pecado. Não adianta obedecermos todas as leis se a gente não colocar a Deus acima de todas as coisas. E os dois irmãos que Jesus estava exemplificando naquela parábola, caíram exatamente no mesmo pecado. Veja, duas pessoas completamente diferentes, de uma para outra, caíram no mesmo pecado, que era não amar o pai acima de todas as coisas. O primeiro filho é muito claro, quando Jesus exemplifica, eu só quero o seu dinheiro. Me dá o seu dinheiro, eu não te amo, eu já queria que você tivesse morrido. Eu vou embora e vou viver minha vida. É muito claro esse pecado na vida desse filho mais novo. Mas e o filho mais velho? Será que o filho mais velho amava realmente o pai ou ele só amava as coisas do pai? Porque esse filho mais velho, ele ficou lá, não sei, talvez 3, 2, 4 anos, 10 anos, e ele via todos os dias o pai indo até a janela e olhando naquela avenida, naquela rua, falando, será que meu filho vai voltar? O filho mais velho via todos os dias o sofrimento do pai, a angústia do pai, de um filho que tinha ido embora, achando que um dia ele poderia voltar. O filho conhecia quais eram as angústias do pai. Ele sabia tudo que o pai estava sofrendo. Só que ele não se importava com as mesmas coisas que o pai dele se importava. Sabe por quê? Porque quando Jesus exemplifica lá que o filho mais novo voltou, estava dando uma festa, o filho mais velho estava lá, trabalhando. Na hora que ele voltou, ele viu a casa cheia de gente, com música alta tocando, uma festa. E ele perguntou para o empregado, o que está acontecendo? Ah, seu filho mais novo voltou. O que ele fez? Ele ficou com raiva. Ele não quis entrar. Ou seja, ele não se importava com as coisas que o pai dele se importava. Para ele não era importante aquilo que o pai dele queria. Quando nós amamos uma pessoa, meus irmãos, nós nos importamos com o que ela quer. Se você é casado, se você tem seu pai, sua mãe, você se importa com essas coisas. Você quer o melhor para essas pessoas. Por mais que você não queira, muitas vezes você faz. Por exemplo, a minha esposa e minha filha queriam porque queriam um cachorrinho. Eu não queria um cachorrinho de jeito nenhum. Não queria, mas elas queriam. Porque eu amo a vida delas, eu abri mão disso. E hoje eu sou bem apegado com a nossa cachorrinha, foi até legal. Mas, se eu não amasse elas, eu não teria feito isso. Então, quando uma pessoa não ama a outra, ela não se importa com o que aquela pessoa se importa. Então, o filho mais velho não se importava. Não se importava com o que o pai se importava. Os dois, eles queriam, na verdade, a mesma coisa. Só que eles tomaram caminhos diferentes. O primeiro falou assim, eu só quero minha parte da herança. Me dá aqui e eu vou embora. O segundo também só queria a parte dele da herança. Só que ele ficou.
O primeiro filho, meus irmãos, é dado como a libertinagem, que nós falamos lá no começo. Ele quer viver a vida dele. O segundo filho mais velho é dado como legalismo. Por quê? Ele apontou o dedo na cara do pai dele e falou assim: eu estive com você todos os dias. Eu nunca fiz nada, eu nunca te desobedeci. E mesmo assim você nunca me deu nem um bezerro magro, quanto mais um gordo. O legalista, meus irmãos, faz de tudo para chegar um momento que ele pode apontar o dedo na cara de Deus e falar assim: eu fiz de tudo, você me deve um bezerro. Você me deve algo porque eu fiz de tudo. Então esses filhos representam essas duas pessoas. E hoje dentro da igreja, meus irmãos, infelizmente, existem pessoas vivendo dessa forma. Existem pessoas que vêm todo domingo no culto, que frequentam outras igrejas todo domingo, mas que durante a semana vive deliberadamente a vida que quer. Porque é muito mais importante eu parecer do que eu ser. É muito mais importante as pessoas olharem para mim na igreja, eu estar com a minha mão levantada, de olhos fechados, adorando. É mais importante eu estar servindo, as pessoas entrarem e me verem, do que de fato eu ser o que Deus me chamou para ser. E isso é muito duro, irmãos. Isso é muito duro, porque nós não devemos viver a nossa vida cristã dentro da igreja. A igreja é 1%. Isso daqui, quanto tempo a gente fica aqui dentro? 2 horas. Quanto tempo a gente fica fora da igreja? Nós não devemos viver a nossa vida com libertinagem. E o contrário também é verdade. Existem pessoas dentro da igreja que estão só esperando o momento de apontar o dedo na cara de Deus e falar assim: Deus, eu dizimei, eu ofertei, eu fui fiel, eu tomei a Santa Ceia, por que eu estou passando necessidade? Por que o Senhor não me arruma um emprego melhor? Se eu estou fazendo tudo, eu sou merecedor. Eu faço tudo o que o Senhor manda. Não estou falando de gente lá fora não, irmãos. Estou falando de gente que está dentro das igrejas. Infelizmente a gente tem visto isso. Então a santidade, meus irmãos, nós temos que caminhar longe do pecado, mas acima de tudo amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o resto fica fácil de fazer. Se eu amo a Deus, eu me importo com as coisas de Deus, então eu vou ajudar o próximo, naturalmente eu vou cumprir os princípios dele, naturalmente eu vou servir, não porque eu quero algo de Deus em troca, mas porque eu amo a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo fazer as coisas de Deus. E eu faço sem sacrifícios, você faz sem sacrifícios. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento. O segundo mandamento que Jesus falou, nessa mesma passagem de Mateus 22, ele fala: amai a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. O seu irmão como a ti mesmo é o ato de servir. É o ato de cumprir os outros 613 mandamentos. É o ato de você fazer todo o resto e viver em santidade. Então Jesus explicou para aquelas pessoas que Deus era Pai e o que era pecado. E a última coisa que Jesus explica para aquelas pessoas é o que é salvação. Eu já queria pedir para a equipe de louvor subir aqui, que eu vou encerrar nessa parte. Jesus explica para aquelas pessoas o que é salvação. Nós temos o costume, meus irmãos, de no final do culto a gente sempre fala: tem alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus? Se você ainda não aceitou Jesus, levante a sua mão. Você quer aceitar Jesus? Sendo que na verdade, deveria ser ao contrário. Não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. A pergunta na verdade deveria ser assim: alguém aqui quer que Deus aceite? Quer que Deus te aceite? A pessoa levanta a mão e a gente pergunta para Deus assim: Deus, você quer aceitar essa pessoa? Porque nós que fomos aceitos por Ele. Não fomos nós que decidimos ir até Jesus. Jesus nos aceitou de volta. Nós tínhamos abandonado a Deus. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos destituídos da glória de Deus. Não é que eu nasci e aí depois com 7 anos de idade eu roubei uma borracha do amiguinho da escola e por conta desse pecado eu perdi a minha salvação. Eu já nasci sem ela. Eu já tenho que nascer correndo de volta para a casa de Deus.
E Ele tem que me aceitar de volta e me abraçar e me beijar e me colocar de volta na casa dele. É Ele que nos aceita. Aí você pode até falar assim, mas esse filho que voltou para a casa do pai, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e por isso que ele está voltando para a casa do pai dele. Não, meus irmãos, ele não se arrependeu. Se você pegar nessa mesma passagem, no verso 17, ele fala assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, ou têm abundância de pão? Ele voltou para a casa do pai dele, não porque ele estava com saudade do pai, não porque ele se arrependeu. Ele voltou para a casa do pai dele porque ele queria pão. Ele queria comida. Ele voltou para a casa do pai dele com o mesmo coração que ele saiu de lá. Meus irmãos, por que nós estamos aqui hoje? Nós saímos da nossa casa e viemos até a igreja prestar um culto para Deus porque nós amamos a Deus ou porque nós queremos o pão? Quantas vezes, meus irmãos, nós não fizemos uma oração com outra intenção? Não estou falando que é errado, Deus supre. A palavra fala que os pássaros não semeiam e mesmo assim Deus não deixa o que faltar de comer. Está falando que as flores não ofertam, mesmo assim nem Salomão, com a sua maior riqueza, teve roupas tão bonitas quanto a de uma flor. O que nós precisamos, meus irmãos, é nos arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num período hoje que é de eleição, e muitas pessoas estão colocando a sua fé no presidente A ou no presidente B. Eu fiz a brincadeira da picanha aqui, mas não é o Lula que vai salvar o mundo, não é o Bolsonaro que vai salvar o Brasil, não é. A nossa fé tem que estar em Deus. Dependente se A ou B ganhar, meus irmãos, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Não é para daqui a 4 anos. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos. A volta de Jesus está próxima. Nós não podemos brincar de ser crente. Meus irmãos, vai chegar o dia que nós não vamos ter mais esse prédio. Esse prédio vai ser derrubado, porque não vai mais poder ter igreja. É uma promessa de Deus na Bíblia. Vai chegar um momento que nós vamos ter que pregar a palavra escondidos. Nós vamos ter que pregar a palavra na nossa casa, fadados a morrer. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que nós somos como ovelhas indo ao abatedouro. Nós não temos que negar a nossa fé. O que nós precisamos fazer é nos arrepender e voltar para a casa do Pai, porque a volta de Jesus está próxima, meus irmãos. Nós temos que nos arrepender das coisas que nós fizemos de errado. Nós temos que nos arrepender dos nossos olhos impuros, da nossa língua impura, daquilo que nós fazemos de errado. Mas nós temos que nos arrepender também daquilo que nós fazemos de certo, com a intenção errada. Quantas vezes nós já servimos em algum lugar sem vontade de servir, por obrigação? Quantas vezes nós já dizimamos por medo e não por princípio? Ah, porque eu vou dizimar, porque a palavra de Deus fala que se eu dizimo, eu estou tirando o devorador. Porque se eu não dizimar, o devorador vai vir e vai tomar os 90% que Deus deixa eu ficar com ele. Então eu vou dizimar porque eu quero ficar com os 90%. Eu estou dizimando por medo? Eu estou fazendo as coisas para Deus porque eu quero algo em troca? Infelizmente tem pessoas se aproximando de Deus porque no abraço as mãos ficam mais perto do rosto. Isso é forte, meus irmãos. Infelizmente tem igrejas ganhando pessoas para Jesus através da sua necessidade. Porque vem para Jesus porque vai acabar suas necessidades, porque você não vai sentir falta de nada, porque Deus vai suprir, porque os seus celeiros serão cheios, a medida transbordante, recalcada, sacudida, vai multiplicar 30, 60, 100 vezes mais, e as pessoas estão se aproximando de Deus para chegar mais próximo dos bolsos dele. Não por quem Deus é, não pela sua santificação, não pela sua salvação. Precisamos nos arrepender, meus irmãos. Santidade
é uma resposta de um filho. Uma resposta de um filho, direto do coração de um filho, a um pai amoroso que nos aceita de volta sem sermos merecedores. A santidade é a resposta de um filho a um pai que nos aceita de volta sem sermos merecedores. Não adianta eu viver de qualquer forma e achar que eu estou sendo santo porque a graça de Deus vai me salvar. Não adianta eu cumprir todos os mandamentos de Deus achando que eu sou merecedor. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, todo o resto nós fazemos. Fique de pé, meus irmãos. O louvor ele vai tocar aqui. Enquanto o louvor toca, esse é o momento. Esse é o momento de talvez você se lembrar de várias coisas que você fez que talvez não foram agradáveis a Deus. Ou de várias coisas que você fez achando que era merecedor de algo. Esse é o momento de você se arrepender. Mas não é aqui na igreja, não é aqui nesse prédio que você vai receber o perdão de Deus e vai se reconciliar, talvez se for necessário, é na sua casa. A palavra de Deus diz, entra no seu quarto, ora em secreto, e em secreto Deus te recompensará. É no seu secreto. Não é no domingo, não é na segunda, não é na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. São todos os dias, meus irmãos. Não é só no dia que nós vemos para dentro da igreja, não é só no dia que nós vamos para a célula. A nossa santidade, ela deve ser diária, dia após dia. Ah, mas então quer dizer que eu não vou errar nunca? Era se fosse assim. Mas nós temos para onde voltar quando nós erramos. Tem uma festa guardando a gente, meus irmãos. Tem um Deus esperando a gente com uma festa. Uma festa. Porque Ele nos quer de volta todos os dias. Cada vez que nós pecamos, Ele nos quer de volta. Ele nos recebe do mesmo jeito, desde que haja o arrependimento. Porque aquele filho, ele acordou no dia seguinte, no dia anterior ele estava comendo a comida dos porcos. No dia seguinte, quando ele acordou numa cama, e ele olhou para aquilo tudo e ele falou assim, eu estou num lugar onde eu não merecia. Eu estou vestindo uma roupa que eu não merecia. Talvez ele desceu para tomar um café, e ele comeu um pão com manteiga que ele não merecia. Mas o pai dele, o nosso pai,